Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lúcia, você está no canal Pitacos da Lúcia, um canal que a gente fala sobre autoconhecimento, autoajuda e muitas outras coisas bacanas. Como todo domingo, hoje eu trouxe um assunto para nós refletirmos, para pensarmos a respeito. O que eu escolhi foi culpa. Não aquela culpa que a gente já conhece, que é do judiciário, que é quando alguém comete algum delito e existe aquela culpa. Essa daí é uma já bem conhecida, vamos dizer. Eu quero falar com vocês sobre aquela culpa que vem de sentimento. Existe aquela culpa que a gente carrega muitas vezes por anos, a vida toda, né? Por coisas, por problemas que aconteceram lá atrás. Então, às vezes eu tive lá atrás, na minha juventude, uma situação que eu fiz alguma coisa, ou eu não fiz alguma coisa, e isso me gerou esse sentimento de culpa por não ter feito uma escolha correta. Na minha visão, tá? São exemplos que eu dou. Então, imagina você passar uma vida carregando o peso de algo que aconteceu para você lá atrás, na sua juventude. Isso começa a cansar, começa a pesar na gente. Começa a gente ficar amarrado. Para um pouquinho e pensa. Comigo já aconteceu muitas vezes. Quantas vezes eu me pego me sentindo culpada por coisas que eu fiz ou deixei de fazer num determinado momento da minha vida. Mas já foi, passou, sabe? Eu vou aprendendo dia após dia, tentando deixar o passado no passado. Porque, como eu já falei aqui, tem vídeo aí que eu já falei sobre escolhas, sobre viver o hoje, sobre felicidade, né? E eu falo todo vídeo, hoje eu vou tentar ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã tentarei ser melhor do que eu sou hoje, do que eu fui hoje. Então, assim, deixar o passado lá atrás, deixar a culpa lá atrás, vai trazer leveza para a nossa vida. A gente precisa começar a entender que bagagens extras pesam. Sempre que eu carregar o meu passado, sempre que eu carregar a minha culpa, ou até a culpa do outro, que é outra coisa que eu quero abordar, sabe? Eu carregar a culpa, perdão, de que o outro me fez alguma coisa e por causa do que o outro me fez lá atrás, hoje eu não sou feliz. Imagina o peso disso, pessoal. Sabe, eu vou jogar o peso pro outro que eu posso soltar. Porque lá atrás, eu falo por mim, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha a idade que eu tenho hoje, eu não tinha a vivência que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, para lidar com a situação lá de trás. Então, eu fiz lá atrás o que eu dei conta de fazer, ou eu não fiz lá atrás o que eu não consegui fazer, e tá tudo certo. Agora, o que eu não posso é trazer essa situação para a minha vida, carregar esse peso desnecessário, porque isso uma hora ou outra vai doer, vai pesar na minha vida e vai me amarrar para eu ir mais além. Tudo que me prende, ele me bloqueia, ele me impede de ir adiante. Então, se eu fico presa
nessa culpa aqui do passado, como que eu vou para frente, pessoal? Se tem alguma coisa me puxando, é a lei de causa e efeito, certo? Então, a gente tem dificuldade em assumir os próprios erros, é do ser humano. Eu tenho, você tem, todos temos. Mas a gente precisa ver o que é nosso e o que é do outro. Porque muitas vezes o outro nos faz alguma coisa e a gente põe a culpa da nossa infelicidade no outro. Mas será que é mesmo? É do ser humano isso. O ser humano é expert em colocar a culpa no outro. Ah, eu cheguei atrasada porque o outro me fez não sei o que eu precisei não sei o que. Gente, cheguei atrasada porque eu acordei tarde, porque eu dei importância para outras coisas. Se eu acordar cedo e me programar para certos imprevistos, para o trânsito que eu vou pegar, eu não vou chegar atrasada, sabe? Mais ou menos um exemplo básico. Mas o que o outro faz, me faz, muitas vezes, diz respeito ao outro. Pode me magoar, sim. Pode me ferir, sim. Claro, tem coisas que as pessoas fazem pra gente que magoa, chateia, derruba, a gente fica um caco, né? Mas a forma como eu vou reagir a isso é que diz respeito a mim. A culpa que eu vou carregar com relação a isso é o que diz respeito a mim. O que diz respeito ao outro é a atitude. O que diz respeito a mim é a minha atitude. Então, se eu decido ser uma pessoa feliz, eu tenho o dever de lutar para ser feliz, independente do que o outro me faz. Porque o outro pode estar do seu lado, ela, né? O outro tem os problemas deles, tem os conflitos, tem as culpas, mas é do outro. Essa transferência de culpa, pessoal, que machuca, que pesa, que adoece. Então, às vezes eu estou melancólica, triste, depressiva, por uma culpa que não é minha, que se eu parar para pensar, para analisar, eu vou entender que é uma fuga. A fuga me faz jogar a culpa dos meus problemas no outro, porque isso acaba sendo mais fácil. O outro é que me faz alguma coisa, por isso que eu sou assim. Então, não é culpa minha, sabe? Ok, pode não ser mesmo. Mas então eu não vou carregar, eu vou andar, eu vou deixar, soltar as amarras. Deixar cada coisa no seu devido lugar, dar a importância de cada coisa, que é a importância que aquela coisa tem. E se aquele problema, aquela culpa é do outro, o outro que fique com a culpa. Eu vou cuidar das minhas dores, das minhas culpas, vou soltar as amarras e vou caminhar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, seguindo a minha evolução, tentando me melhorar, tentando ser uma pessoa melhor. Deixando de lado o sofrimento. Cortella tem uma frase sobre culpa que eu quero ler para vocês, que eu achei na internet e eu adoro Cortella. O hábito de transferir a culpa. Cortella fala sobre a culpa repassada.
Ele diz até que é uma entrega cínica. Frase dele, aspas. Deixar com outra pessoa a responsabilidade por aquilo que fazemos. Fecha aspas. Então, assim, se a atitude é minha, se o problema é meu, a culpa é minha. Se a atitude é do outro, se o problema é do outro, a culpa é do outro. Cada qual com o seu. E a gente tentando se melhorar, tentando ser feliz acima de tudo, com leveza, sabe? Com gratidão à vida por todos os ensinamentos que chegam todos os dias. Pensa nisso com carinho, tá? Coloque a culpa na sua vida no lugar dela, lá no passado, se tiver que ser no passado, pro outro, se tiver que ser do outro, e se for sua, carrega ela no colo, cuida dela e segue, tá bom? Como sempre, desejo uma ótima jornada para você. Muito obrigada por me aguentar até aqui, assistir esse vídeo. Se gostou, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal que você me ajuda muito e eu te agradeço por isso, tá? Até o próximo vídeo, uma ótima semana. Tchau!